Nossa meditação hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apartá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E isso fazendo, apanhou grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, de doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus de infinita graça, bondade, misericórdia e amor, abençoa a Tua palavra, Senhor, que possamos crescer na graça, no conhecimento, que o Senhor possa nos dar a compreensão dela e que nós possamos ser agraciados, fortalecidos e orientados pela Tua palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que narrativa maravilhosa da palavra de Deus. Muito interessante. Jesus que estava ensinando as multidões, e aí Jesus percebe ali os barcos parados à beira do lago, né? E Jesus se aproxima ali. Isso é interessante, nós percebemos aqui no versículo 2, diz assim o versículo 2: E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. É interessante, nós percebemos aqui que os pescadores, eles lavavam as redes, era bem comum, né? Após uma jornada de pesca, os pescadores lavarem cuidadosamente as redes, né? Para que viesse a ser preservada, para durar mais tempo e para dar continuidade ao trabalho deles, porque eles viviam da pesca, né? Pedro, junto com seus companheiros de pesca, lavavam as redes depois de uma longa e cansativa noite de pesca. Com toda certeza eles estavam tristes por ter passado a noite inteira pescando e não pegaram nada. Eles viviam da pesca. É óbvio que eles queriam ter pego uma quantidade significativa de peixes. Isso é lógico, né? Óbvio, né? Eles viviam da pesca na época e eles queriam ter pego uma grande quantidade de peixes. Ali não, eles estavam lavando as redes, né? Tristes, toda certeza, por não ter pegado nada, por não ter pegado nenhum peixe para poder vender, para poder manter as suas famílias, né? Isso é interessante. Versículo 3 diz assim, ó: E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe: Afaste-se um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Jesus Cristo, ele entra no barco de Pedro e pede: Olha, afasta-te teu barco para o local mais fundo, né? E aí Pedro prontamente afastou o seu barco ali da beira da praia e aí foi para um local um pouco mais fundo, né? Isso é interessante. Jesus entra no barco de Pedro e lhe pede, né, para que venha se afastar da praia. Isso é interessante porque existem verdades que nós devemos aprender. Devemos sempre obedecer às ordens e orientações de Jesus. Pedro, ele não questionou. Simplesmente Pedro pegou o barco e afastou quando Jesus lhe pede. E nós, como servos de Deus, devemos ser assim, amados. Nós não devemos questionar o nosso Senhor, nós não devemos questionar a Deus, simplesmente nós devemos obedecer a Deus, obedecer às ordens do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 4 diz assim: Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. É muito interessante.
ele diz: lançai as vossas redes. É muito interessante que Pedro e seus companheiros de pesca estavam muito familiarizados com o ambiente em que eles pescavam. Eles sabiam que os peixes vinham para a superfície para comer à noite. Porém, durante o dia, eles desciam as águas mais frescas e profundas do lago. É interessante que Pedro, e com todos os seus companheiros, com todo o conhecimento que eles tinham de pesca, eles sabiam que os peixes, durante o dia, eles desciam para as profundezas do lago, para o lugar mais fresco e mais profundo. E à noite, os peixes subiam para a superfície atrás de alimento, atrás de comida. E isso facilitaria a que eles viessem a pegar peixes. Porém, eles tinham passado a noite todinha pescando e eles não pegaram nada, absolutamente nada. Tinha rompido o dia, era manhã, e eles estavam lavando as redes ali. E Jesus Cristo manda eles que eles iam se afastar, né? E ali o barco, ele pede a Pedro que afaste o barco e lance as redes. E é interessante essa questão, essa observância. E versículo 5 diz assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Que palavra maravilhosa, que declaração gloriosa de Pedro a Jesus. Mas sobre tua palavra lançarei as redes. A experiência de Pedro como pescador dava-lhe a certeza de que nada poderia apanhar. Mas suas palavras demonstram fé e confiança nas palavras de Jesus. Ou seja, Pedro, com toda a sua experiência de pesca, usando a sua lógica, ele sabia que não pegaria nada dentro da perspectiva do conhecimento que ele tinha da questão da área da pesca, sobre a questão de pesca. Porém, ele diz: olha, Senhor, passamos a noite todinha pescando, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Que palavra maravilhosa, amados. Que confiança maravilhosa. Mesmo quando as circunstâncias nos dizem não vai dar certo, e muitas vezes nós não compreendemos, a compreensão não esteja tão clara da situação, das circunstâncias, devemos continuar crendo e confiando nas palavras de Jesus. Ou seja, as circunstâncias ali eram improváveis em que Pedro e seus companheiros poderiam pegar alguma coisa ali, porque eles tinham passado a noite todinha batalhando, lutando atrás de pegar alguma coisa e não pegaram nada. Porém, Pedro, mesmo diante dessa situação, ele diz: olha para Jesus, olha, nós passamos a noite todinha tentando pegar alguma coisa, batalhando para ver se nós pegávamos algum peixe, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei as redes. As circunstâncias dizem que não vai dar certo muitas vezes. A medicina diz que não tem mais jeito. Estamos vivendo em uma situação complexa que tem produzido na vida de muitas pessoas incertezas e um desespero na vida de muitas pessoas. Porém, assim como Pedro confiou nas palavras de Jesus e declarou: sobre tua palavra lançarei as redes. Que nós possamos, amados, nos lançarmos e confiarmos completamente nas promessas de Deus através das Escrituras Sagradas. Versículo 6 diz assim: isto fazendo, apanhou grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Nós percebemos aqui que literalmente suas redes começaram a romper-se e o barco não conseguia conter a grande quantidade de peixes. Tamanha foi a pesca. Que coisa maravilhosa. Eles lançaram, através da fé e da confiança no Senhor, eles lançam a rede ao mar para pescar, ao ponto de que o grande milagre que Jesus opera ali, nesta pesca maravilhosa, eles começaram, as redes começaram a romper. Só que o versículo 7 diz: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase ir a pique. Ou seja, no versículo 6 nós percebemos que eles lançam a rede, eles lançam a rede confiando nas palavras de Jesus, crendo em Jesus. E eles pegaram uma grande quantidade de peixe ao ponto de que as redes estavam se rompendo. E eles
no versículo 7 nós percebemos que ele pede em ajuda aos companheiros que estavam ali próximo com outro barco. E o outro barco, junto com os companheiros de pesca, vieram ao socorro deles. E eles encheram ambos os barcos ao ponto de quase eles virem afundar com tamanha da grande quantidade de peixes ali que eles pegam na pesca maravilhosa ali através da operação, da graça do Senhor Jesus, do milagre que Jesus Cristo opera ali. Isso é interessante. Versículo 8 diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Diante do grande milagre que Jesus opera ali, nesta pesca maravilhosa, Pedro ficou tão chocado, tão impactado com a ação de Jesus, que ele reconhece o seu pecado. Ele diz ao Senhor Jesus: sou pecador. Pedro conhecia muito bem o ofício de pescador, e este acontecimento milagroso o colocou na presença de Deus, onde reconheceu sua natureza pecaminosa. Pedro, ele tinha muito conhecimento da área da pesca, do conhecimento na pesca. Ele pescava durante anos ali já naquele lago. E ele viu o grande milagre que Jesus opera. E diante dessa realidade, dessa operação do milagre de Jesus, dessa pesca maravilhosa, Pedro reconhece que é um miserável pecador. É por isso que no versículo 8 diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Muito interessante, amados, essa operação de Jesus, essa narrativa deste acontecimento maravilhoso. No versículo 10, diz assim: bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Isso é interessante. Pedro e seus dois companheiros, Tiago e João, já eram discípulos de Jesus. Eles já tinham crido em Jesus, eles já tinham recebido Jesus pela fé, eles já eram salvos em Jesus Cristo, mas continuaram no seu negócio. Eles viviam da pesca, eles tinham um negócio de pesca, eles continuaram na pesca. Mas aqui agora Jesus, ele chama eles para um serviço especial, para servir a Jesus de forma integral no reino de Deus. Isso é muito interessante. Eles já tinham o chamado para a salvação em Cristo Jesus, eles já tinham reconhecido Jesus pela fé, porém, Jesus aqui faz um chamado especial para que eles viessem a viver de forma integral, deixar tudo para servir a Jesus, para servir ao reino de Deus. E aí versículo 11 diz assim, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus, e passaram a ser pescadores de homens com as redes do Evangelho. Que coisa maravilhosa, que narrativa gloriosa da palavra do Senhor, amados. Em toda e qualquer situação em que estejamos vivendo, devemos continuar crendo e confiando no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por mais que as circunstâncias, assim como nesta narrativa nós percebemos que a circunstância era adversa, que toda a situação e toda a circunstância dizia que não, que era impossível eles pegar alguma coisa, algum peixe ainda durante o dia, porque eles já tinham passado a noite toda pescando, tentando pescar, e no costume deles, na cultura e na ciência da pesca que eles tinham ali, eles pegavam os melhores peixes à noite. Jamais durante o dia eles pegavam grandes quantidades de peixe ou peixes de qualidade que serviria tanto para o consumo quanto para que eles viessem vender. Porém, Jesus opera milagrosamente ali e eles fazem uma grande e maravilhosa pesca. Que nós possamos, mesmo no meio da situação que nós estamos vivendo, da circunstância adversa, que nós possamos continuar, assim como Pedro lançou as redes, confiando completamente em Jesus, que nós possamos nos lançar confiando e crendo na palavra de Deus, que o impossível pode acontecer mesmo no meio das circunstâncias adversas, mesmo no meio em situações que muitas vezes dizem que não, mas o Senhor está no controle. O milagre pode acontecer, só Ele pode fazer o inacreditável, o impossível. O possível nós podemos fazer, que é lançar as redes ao mar. Nós possamos vir confiar completamente no Senhor e nos lançarmos confiando completamente na Sua palavra, na Sua providência,
no milagre do Senhor, no milagre que pode ser operado por pura graça e misericórdia em Jesus, através de Jesus. Por mais que muitas vezes as coisas não estejam tão claras, devemos continuar confiando e crendo no Senhor. Que nós possamos, amados, pela fé em Jesus, continuarmos a nos lançar sobre a palavra de Deus, crendo e confiando completamente nela, porque sabemos que somente Deus pode fazer o impossível. Somente Deus pode, por pura graça e misericórdia, mudar a situação em que nós estamos vivendo atualmente. Que nós possamos continuar guiados e confiados através de sua palavra maravilhosa. Que nós possamos nos lançar confiando completamente no Senhor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, que só Ele pode operar o milagre, o inacreditável. Que eu e você possamos cada vez mais confiarmos e esperarmos completamente na graça de Deus através de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos fortaleça e nos fundamente cada vez mais em sua gloriosa palavra.